Olá, bem-vindos ao Conecta Podcast, podcast do Clube de Empresários aqui de Pouso Alegre. Eu sou o Leandro Paiva, tô aqui com o Rafa, que é o presidente do clube. E hoje? E hoje a história vai ser do próprio Rafa. Eita, coisa boa, chegou minha vez. Até que enfim. Daqui a pouco a gente inverte. Tá bom, vambora, com certeza. Mas e aí, Rafa? Conta um pouquinho, de onde você vem? Você estava falando antes aqui que você não é daqui da região, né? Não, eu venho lá do país de São Paulo. Eu sou natural de Vinhedo, nasci em Vinhedo, vivi até os meus 6, 7 anos em Valinhos. Minha família, parte estava por lá. Depois viemos para Bueno, que também meu avô já vinha para cá, né? Para cá. Bueno Brandão ali. Isso, Vizinha de Socorro ali. Bueno Brandão, divisa com São Paulo. De Pouso Alegre, Bueno Brandão, você vai Borda da Mata, Inconfidentes e Bueno Brandão. Então é bem próximo. Mas desde os meus 7 anos estava por lá. E o ano passado viemos morar em Pouso Alegre. E aí, mas quando é que você começou sua saga empreendedora? Foi lá em Bueno ou foi antes? Minha saga empreendedora foi em Bueno. Na verdade, eu nunca tive uma personalidade ou uma vocação para o empreendedorismo. Foi muito o contrário. Eu era sempre muito introspectivo, não comunicativo, zero, vamos dizer assim, aventureiro. Porque empreender é uma aventura, né? Não deixa de ser uma coisa que você não tem controle, então é uma aventura. Então nunca tive essa personalidade, nem minha família, nada. Só que a partir de como fui crescendo, infância, adolescência, escola, fui para a faculdade, tanto que a faculdade que eu escolhi foi administração, ali em Ouro Fino, na ASMEC, que era mais próxima da minha casa, que eu não precisava mudar de cidade, não mudar de nada. Eu conseguiria trabalhar a faculdade e permanecer na mesma cidade. Então eu fazia sempre essa jornada, né? Todos os dias indo para Ouro Fino, voltando para trabalhar. Quantos quilômetros dá ali? De Ouro Fino até Bueno Brandão, uns 35, 40. Mais ou menos. Posso estar errado, viu, gente? Mas é mais ou menos aí. Que às vezes dentro de São Paulo ali a pessoa anda duas com certeza, vezes isso. Né? Exatamente, com certeza. Na realidade dos grandes centros, isso daí é o normal para qualquer lugar, né? Que seja talvez ali 1 quilômetro de distância. E sempre tive essa rotina. Escolhi a faculdade mais próxima para não ter essa questão de aventura, de morar sozinho, nada disso. Só que a partir da faculdade, a minha cabeça foi mudando um pouco, foi entendendo melhor o mercado de trabalho de fato, muitas coisas foram mudando, mas uma coisa que mudou muito, assim, de fato na minha vida foi a igreja. A igreja foi uma grande faculdade para mim, por conta que aos meus 12 anos, meus 15, 16 anos, eu tive um impacto muito, muito grande com a fé, com a pessoa de Jesus Cristo, e a igreja me deu uma faculdade muito grande, porque na igreja eu praticava muito. Eu falava com jovens, eu organizava eventos. Isso lá em Bueno Brandão. Lá em Bueno Brandão, tudo em Bueno Brandão. Eu tinha esse aprendizado, organizava acampamentos, tudo mais. Então, junto com a igreja e a faculdade, eu fui mudando muito minha cabeça. Terminei minha faculdade. Tinha quantos anos? Eu comecei minha faculdade com 17 anos, né? Saí do ensino médio, já fui para a faculdade, terminei, foi 4 anos de graduação, então terminei com praticamente de 18, 21, 22. Isso? Né? 21, 22, terminei minha faculdade e já trabalhava, eu trabalho desde meus 12 anos, comecei como servente de pedreiro com meu avô e fui pra cima, meu pai sempre mexendo muito com obras, madeira, então sempre aprendi ali a fazer algumas coisas de madeira. Bacana. Não tenho vocação, tá? Já digo que assim, fiz, mas eu fazia muito contrariado. Meu pai sempre me falava assim, nossa, tomara que seja inteligente, porque aqui para trabalho duro, ele sempre falava. Em alguns momentos até meio pejorativo, não era uma brincadeira. Mas enfim, e fui mudando minha mentalidade, fui vendo outras possibilidades, até lidar um pouquinho com a pressão de CLT e tudo mais. Teve uma época na minha vida que eu trabalhava em 4 empregos, de fato, porque eu ia casar, mais do que o pai do Cris. Eu ia casar, né? Com a minha digníssima, amada esposa, Jaqueline. Hoje nós vamos completar 7 anos de casados. Eu ia casar e falei assim, pô, tem que fazer acontecer, né? Então eu trabalhava no cartório, onde o meu trabalho registrado maior tempo, acho que eu fiquei 3 anos e meio, quase 4. Eu trabalhava no cartório, eu entregava intimação para o cartório, que era tipo um extra. Eu era design gráfico nas horas vagas e ajudava um amigo numa academia. Então eu começava a trabalhar de umas 6h30 e até as 9 da noite.
E intenso, depois da faculdade, né? Até que me surgiu uma oportunidade ou de trabalhar na prefeitura ou de trabalhar numa distribuidora de alimentos de um amigo meu que eu já trabalhei antes, que eu já tinha trabalhado antes. A oferta da distribuidora era melhor, fui para a distribuidora. Só que no que eu fui na distribuidora, eu conheci vários players do mercado e tal, e veio pandemia. Veio pandemia, eu tinha acabado de entrar nessa distribuidora, eu ia ser vendedor, eu ia ser comercial. Não pude ir pro comercial porque veio a pandemia, então tudo mudou. Mas era alimentício, então não teve tanto impacto no sentido de trabalho de fato, né? A gente acho que ficou uma semana parado, lockdown, mas Comer, todo mundo tinha que comer, depois né? a gente teve que voltar ali nas entregas de máscara, todas as restrições. E só que aí comecei a ter acessos a umas performances diferentes, assim. Sempre gostei de correr, mas aí eu comecei a correr bem cadenciado. Me deparei com um maluco, Pablo Marçal, com seu Clube 459. E a partir dali eu sempre fui uma pessoa muito noturna e sempre acreditei que eu não era da manhã. Mas a partir dali eu comecei a ver que manhã é da galera, é o costume muito padrão da galera próspera mesmo, sabe? Tem alguma coisa aí. Comecei a assistir uns vídeos no YouTube, me deparei com 2 livros que mudaram muito a minha jornada, O Poder do Hábito e O Milagre da Manhã. Esses dois juntos reformularam meus hábitos mesmo. Comecei a ser uma pessoa extremamente matutina, acordava às 4 horas da manhã para um momento para mim, meditação, oração, leitura, corrida e depois ia começar a trabalhar. Só que daí, nesse meio inteirinho, né, tipo, Pablo Marçal, Shirleyson Kaiser, Thiago Nigro, Joel J, que estavam explodindo na pandemia com seus conteúdos, eu consumindo, mudando minha mente, falei, pô, cara, eu não preciso ficar simplesmente ganhando um teto. Eu posso ir além desse teto, eu posso produzir além desse teto. E sempre me desenvolvendo. Então, o desenvolvimento pessoal, você vai ver, vocês estão vendo já a partir da minha jornada, é uma coisa que está constantemente comigo. Então foi a partir daí que eu fui, né? E trabalhando como design gráfico. Então, na distribuidora, design gráfico. Mas de onde veio o design gráfico? Muito bem, da igreja. Por quê? Na igreja, comecei como menino, ajudando, só que na igreja sempre tem as necessidades. Vamos fazer um culto especial, uma confraternização, e querem fazer uma imagenzinha, né? Na época, Facebook. Não que o Facebook morreu, mas era só Facebook, não tinha Não morreu? o Instagram. Não morreu, gente, tá vivo, funciona ainda. Aí eu falei assim, e eu sempre gostei de não depender de ninguém. Além de Deus, depois que eu aprendi, né? Mas assim, falei, pô, eu não gosto de ficar esperando. Pedir e esperar, pedir e esperar. E tinha um amigo nosso, de Curitiba, pastor, que fazia as imagens pra gente. Mas sempre muito atarefado. Sempre muito solícito, mas muito atarefado. Quer saber? Vou aprender. Comecei a aprender YouTube da vida, o professor do mundo inteiro. Fui, baixei uns programas no meu computador na época, ilícito, hoje tá tudo lícito porque eu trabalho com isso, mas fui aprendendo, me desenvolvendo, e tá. Fui aprendendo ali pra igreja, de repente um amigo chega pra mim, fala, o Tom, inclusive, se ele assistir esse corte ou esse podcast, ele sempre foi o meu grande apoiador em todas as minhas iniciativas. Tem até um corte no meu Instagram hoje, falando da minha mentoria com ele, que ele participou. Falou assim, cara, por que você não abre uma página no Facebook e começa a fazer isso profissionalmente? Cobre da galera ali uns R$20, alguma coisa assim, das coisas. Cara, nada a ver, faço pra igreja e tal. Só que desse nada a ver, falou, por que não? Vai aqui. E assim nasceu, abri a página, comecei a fazer para algumas pessoas. No cartório eu já fazia alguma coisa de design gráfico. Aí ficou distribuidora de alimentos e design gráfico. A demanda de design gráfico começou a subir. Peraí, calma. Acelerei. O que é design gráfico? Ponto. Tá bom, design gráfico. Mas o que é a pessoa. E aí? Qual que é a demanda que eu tenho que ter pra te chamar? Design gráfico é a profissão em que faz artes visuais. Sejam elas para impressos físicos ou sejam elas para meios digitais. Então eles trabalham com desenvolvimento de algo visual, gráfico. Se eu quero fazer sei lá, um logo para minha empresa. Design gráfico. Se eu quero fazer um folder. Ele faz a arte para mandar para gráfica. Tá. Então é ele que faz essa parada. Obviamente que tem as especialidades, por exemplo, identidade visual. Há inúmeros design gráficos, designers, que são
especialistas em branding, em identidade visual. Uhum. Mas qualquer designer gráfico consegue fazer um projeto. Obviamente, cada um no seu escada de valor e naquilo das suas especialidades. Mas é isso. Então, você precisa de um material gráfico, alguém precisa fazer essa arte. Tá. Essa imagem, que é um post, que não seja uma foto, um vídeo, é um designer gráfico que vai fazer nas suas redes sociais. Resumidamente, entendeu? Isso diminuiu com inteligência artificial? Diminuiu assim, porque hoje, teoricamente, você pedir pra uma inteligência artificial, ela faz. Pode não ficar o estado da arte, mas se precisar de algo rápido ali. Eu acredito que teve um grande impacto. Por que eu acredito o quê? Porque hoje eu não sou designer gráfico. Sim, sim. Então, eu não estou na frente da profissão, mas com toda certeza teve um impacto. Com certeza, aqueles design gráficos que são mais generalistas no sentido de sem ser especificado. Por quê? Logo. Cara, a IA trabalha muito bem, mas ainda não chega aos pés de um especialista que vai Sim. fazer um estudo de mercado, uma paleta de cores e tudo mais, entendeu? Sim. Vai ficar muito bom, mas vai ficar mais do mesmo. Uhum. Obviamente muito que a genérico, IA, né? ela vai evoluir em todos os setores, inclusive nesse. Então, todos os setores precisam ter essa atenção de, se eu fazer mais do mesmo, obviamente a inteligência artificial obviamente vai me alcançar e me superar. Então eu preciso ter um diferencial. Uhum. E a gente já entra aí numa questão de diferencial. Ou você tem resultado, ou você tem diferencial. Se você é uma pessoa que já tem uma experiência de mercado, você tem resultado para apresentar. Se você está começando, você precisa ser diferente do seu concorrente. É. Então, onde você vai ser diferente? Aí é uma escolha e é um produto, entendeu? Entendi. Mas isso é design gráfico. E aí, depois, mas como é que evoluiu o design gráfico depois? Muito Porque bem. foi o começo de onde você está hoje. Foi o pontapé de todo empreendedorismo. Então, eu trabalhava nessas duas frentes, né? Como registrado na distribuidora de alimentos R. Muniz, inclusive, procurem lá no Instagram. É do meu amigo Rildo. E design gráfico. Só que aí começou o design gráfico me procurar, a pessoa da cidade começou a me conhecer e falou assim: Rafa, além de design gráfico, você faz umas artes pro meu Instagram? Pro meu Facebook? Na época era página do Facebook. Faço tal. Mas você posta pra mim? Posso aprender, fiz algumas coisinhas ali, uns estudos, comecei a postar, então comecei a entrar no mundo do social media. E foi meio que natural. Naturalíssimo. Sem Você eu, não assim, uau, procurou... social media, vou investir zero isso. Foi tipo assim, apareceu demanda, eu pus uma oferta e vambora. E chegou ao ponto de eu chegar e falar assim, cara, eu tenho me desenvolvido com tanto talento na área do empreendedorismo e nessas duas áreas, social media e design gráfico, e isso é um ativo, é uma coisa que eu tô construindo para mim, para minha família, e aqui eu não vou construir para mim e para minha família. É uma empresa super consolidada, todos os benefícios possíveis, com certeza. Aí eu tomei a decisão, eu falei assim, muito obrigado por toda a oportunidade, mas eu vou seguir, montar minha empresa e tudo mais. Antes era RW Design Gráfico, e em janeiro de 2021 se tornou a agência UP, que hoje é até hoje especializada em marketing e vendas hoje, nem tem mais social media de fato. Por quê? Aí que também é uma evolução. Aí também é uma evolução. Mas antes da evolução, de onde que veio o nome UP? Nome sempre é uma questão complicada, né? A gente fala, nossa, tem uma ideia, a gente vê muita gente começando empreendedorismo e tal, mas e o nome? Aí vem aquele toró de parpite, brainstorm com a família, amigos, gente da área, pesquisa, hoje com IA, obviamente. Mas sempre é, nossa, e registro? Tem gente que já usa esse nome, tal. E eu fui para diversos nomes, Leandro. Nossa, eu comecei a UP, eu estava morando numa casa com a minha esposa, já estava casado, e essa casa ela não tinha garagem. Então a gente pediu para o dono da casa construir a garagem, a gente construiu a garagem e a UP nasceu na garagem. Então a UP era garagem até o ano passado, inclusive em Bueno Brandão, ano retrasado, em Bueno Brandão. Vou contar essa história, mas vou chegar lá. E eu, amarelo, sempre criatividade, juventude, sempre falei com juventude, fui líder de juventude na minha igreja, então assim, sempre tive uma proximidade com esse público. Falei, quero amarelo e preto. Preto combina com tudo, tá, vamos lá, amarelo e preto, e tu cor terciário, um cinza e branco. Tá, quero amarelo e preto, mas aí eu não tinha o nome ainda. Eu tinha a cor, mas não tinha o nome. Vamos lá. Up muito comum, né, pra cima e tudo mais. Falei, cara, e se a gente for num nome bem assim, sei lá, garagem amarela? Nossa, eu pensei que esse nome era bom, queria esse nome e tal. Só que eu tive um conselho de uma
advogada que era especialista em registro. Ela falou assim, ó, dificilmente você vai conseguir registro nisso, por conta que são palavras muito comuns. Então, você não consegue registro de uma palavra que já existe e seja comum. Então, você pode ter... Falei, putz, eu pensei que a garagem amarela era perfeita. Aí eu, num belo dia... Aí eu falei, ai meu Deus, o que que eu vou? Aí, tomando banho, melhores ideias surgem no banho. Falei, upar, tá, up, tá. Aí eu cheguei no conceito de upar. Que Uhum. upar, assim, no meio da galera streamer, jogos, eles vão saber entender melhor do que a gente, de fato. Por quê? Upar no jogo simplesmente significa isso, mudar de nível. Um personagem ali, Subir. você ganha uma habilidade, você sobe de nível. Então eu falei, cara, tem tudo a ver. Up. Aí veio, depois de algum tempo, o nosso slogan, que foi através de um amigo, Rafael Estelita também. Hoje ele é pastor em Indaiatuba. Ele falou, cara, você precisa de um nome. Igual a Nike tem Just Do It. Aí você, em cada desafio, up. Falei, mano, você é bom, hein? E ele nem trabalha com marketing. Falei assim, velho, tem coisa aí, muito bom, e a gente usa esse slogan até hoje. Em cada desafio, em cada fase da vida, avance, mude de nível. Então daí veio o Bem nome. bacana. É, de Legal. storytelling, né? Não, e quando é explicado, fica mais Você legal pensou ainda. que era à toa, né? Que era tipo É. assim, é um up com E. Mas é isso. Muita gente fala up, e a gente nem acha ruim, por causa que é normal, mas é abrasileirado mesmo, é um termo brasileiro. Up, desse jogo, desse universo de jogos, streamers e tudo mais. Aí nasceu a up. Boa. Mas e aí, conta a história da garagem, então. Aí, cara, beleza, pedi conta lá, comecei a empreender, desafios, né? Comprei. Nossa, tem esses vídeos no Instagram até hoje, inclusive. Nem tá muito longe. Se ir pra lá, pra baixo, dá pra Consegue ver a minha achar. carinha de novinho, tudo mais, um oclão gigantão, mas, nossa, dando a cara a tapa. E aí, beleza, esse proprietário permitiu que a gente fizesse a garagem, reformamos. Eu sempre fui o cara da arquitetura, mas não sou formado da área. Por isso que, inclusive, admiro muito a vossa esposa, arquiteta. Sempre gostei de decoração, tal, pintura, me desenvolvi isso. Meu pai, meu avô me ensinaram muito. E falei, vou fazer. Aí eu fiz uma reforma básica, pus ali uma parede e tal. Tem vídeo disso no Instagram também. Que bom que eu registrei, mas fiz a garagem. A garagem virou a minha agência lá em Bueno Brandão. Depois que a gente saiu da. Primeiro a gente começou no sofá de uma casa, depois para a mesa de jantar e partiu para a empresa numa garagem. Pô, vários perrengues, era mais aberto, assim, sabe? Era uma lona que ficava na frente, não era nem vidro, nada assim. Pô, chuva. E teve uma vez que era uma lona, assim, que tinha uma barra, um metalão de ferro. Foi tão vento que ele escapou, foi pra cima, quebrou uma telha, água pra todo lado. E aí tinha computador. Loucura. Tinha... Graças a Deus, eu retirava os aparelhos eletrônicos toda vez pra dentro, porque não era fechado. Qualquer pessoa que Não tinha segurança. quebrasse qualquer coisa do portão ali, tava ali dentro e pegava. Então eu retirava as coisas eletrônicas. Então só molhou um pouco de livro, tudo mais, e tá tudo certo. Mas caos, né? Nossa, mas olha, no frio, tal, tem vídeo também mostrando, tem vídeo pra caramba lá no @agenciaup, pode dar uma olhada lá, mais nesse do que no pessoal hoje. Mas foi assim, Leandro, que surgiu, a gente design gráfico, social media, fomos conseguindo clientes. Também veio a oportunidade de ter uma terceirização de gráfica, eu entregar de fato o material, cartão de visita, banner, chaveiro, Já impresso, já. já impresso, trabalho completo, de arte até entrega mesmo. Uhum. Então me despontei aí um pouquinho também, se tornou um terceiro braço da empresa. Foi a primeira pessoa que fez isso lá em Bueno Brandão? De entregar personalizado ou todo o pacote? Esse pacote todo. Todo foi. Todo, Então porque começou a virar referência lá. geralmente o que eles faziam? Eles não faziam a arte, terceirizavam a arte ou fazia algo bem mais simples. Eu era especialista em arte, então eu entregava algo mais refinado. Mas obviamente que eu não tinha noção de precificação, nada, e cobrava muito barato. Então lutava para ganhar uns trocos ali, mas zero reclamação, muito aprendizado mesmo. E foi assim que foi crescendo. Então, e o social media sempre puxando como carro-chefe. Redes sociais, né? Indo pra cima, então começou a chegar Então, social media é cuidar da rede social da empresa ou das pessoas. Perfeito. Social media é esse trabalho de gerenciamento, assim, mas há uma deturpa um pouco o conceito de social media, sabe? O social media ele é para ser, de fato, um estrategista.
Tá. e não um fazedor de post e programador. Isso está dentro da função social media? Sim, mas não deveria ser esse o trabalho principal. Deveria ser criar uma estratégia, saber onde vai chegar e aí é só o caminho que você tem que percorrer. Perfeitamente. Hoje um social media sênior, social media, ele é só estrategista. Ele não é design gráfico, não é editor de vídeo, não é nem copywriter que faz legenda. Uhum. E nem programa post. Ele é o social media que pensa para toda essa galera. Obviamente que aqueles que começam, como eu comecei e muitos Faz estão tudo. começando, faz tudo. Só que aí que vem a questão do generalista. Não faz tudo com a qualidade como cada profissional faria. Uhum. E cobra muito mais barato para isso, porque é uma pessoa só e está começando e se propõe a isso. Uhum. Então existe essa diferenciação no mercado, entendeu? Então um gerenciador de redes sociais, geralmente, ele é a operacional da coisa. Tá. Então, ele que realmente gerencia, programa, analisa, tudo mais. O social media teria que ser esse analista junto ao estrategista. Mas resumindo, para que não complique, social media é aquele que faz os posts das suas redes sociais constantemente, geralmente cobra por postagem por semana e tudo isso. Aí vem um outro serviço também que social media se propõe a fazer, mas também não é do social media, que é videomaker, né? Antes era a arte e foto que tinha, mas aí veio a pandemia, TikTok e veio o Reels. Vídeos. Reels é que manda. Hoje, muito do algoritmo do Instagram tá mudando para que não seja somente o Reels seja sempre o fantástico. Tá trazendo uma entrega de carrossel também legal. Eu já tive posts virais dos meus clientes que era uma imagem estática, que foi uma imagem estática que rendeu, nossa, rendeu muito. E, enfim, então eles estão tentando equilibrar os formatos que tem dentro do Instagram. Mas ainda assim, vídeo performa mais do que todos os outros formatos, entendeu? E aí, como é que foi esse salto pra ser especialista em vendas mesmo, e não? Aí a gente acelera um pouquinho e tá tudo bem, é isso mesmo, porque a gente foi ali desde 2021 até 2024, 2023, 2021, 22, 23, fim de 23 ou fim de 24? Fim de 24 que eu vim para Pouso Alegre, é. Então até 2024 foi essa gráfica e design e tirar tava indo bem, foto e tava tava indo bem, tava indo legal. Tanto que eu saí dessa primeira garagem, fui para uma segunda casa. A minha neura sempre foi alugar uma casa que desse espaço para eu empreender, montar meu espaço físico, aproveitar aluguel e tudo mais. Então eu saio dessa primeira casa, que era uma casa bem pequenininha com a garagem na frente, para uma casa bem maior, praticamente 2 casas, para eu montar uma agência bem grande, com espaços assim, com espaço de reunião, com espaço de operacional e recepção. Só que eu montei tudo isso para eu trabalhar. Eu não tinha a grande virada que eu aprendi, inclusive, esse ano em Pouso Alegre, que é, cara, quer escalar, você tem que investir em pessoas. Impossível você não investir em pessoas. Ah, posso investir em ferramenta? Pode, dá certo, mas vai chegar uma hora que você vai ter que ter pessoas. Lá em Bueno, você chegou a contratar alguém? Fiz algumas tentativas de estágio, fiz algumas tentativas com pessoas da família e não deu certo. Não deu certo não pelas pessoas. Alguns foi pessoas, outros não foi por mim. Eu sou muito criativo, sou comunicativo, sou influenciador, mas eu sou muito ruim em processos. E eu não tinha processos. Eu ia no feeling, eu ia no postar no mesmo dia. Que funciona pra você, mas não funciona se você quiser passar pra alguém, Nossa, né? demais. Não funciona como empresa. Como eu, presa, Aí tudo funciona. bem, Funcionou pra mim, entendeu? Uhum. E eu conseguia abranger, mas loucura. Fazia loucuras, entendeu? Não era dono do meu tempo. Mas pra mim tava tudo bem, porque era um pacto que eu tinha comigo, com a minha esposa, assim, de ser intenso. Eu sempre fui muito intenso. Sou até hoje. Mas tenho aprendido a equalizar tudo isso, inclusive. Mas eu tinha problemas. Então chegava gente pra me ajudar. E eu me sentia, às vezes, até meio. Ai, meu Deus, o que eu vou entregar pra essa pessoa pra valer o que eu tô investindo nela? E eu ficava, às vezes, fazendo retrabalho. Doideira, não entendia de processo. Não entendia zero de processo. Mas aí pintou o clube. O clube veio em 2022, 2023. Acho que foi 2023, né? No começo Início de de 2023. 2023, se eu não me engano, em janeiro de 2023. Um amigo me indicou o clube de empresários. Assim, ele falou, cara, olha, montar uma empresa pra você. Ele já enxergava e eu não. Ele já enxergava que Bueno Brandão era um espaço limitado para mim, para o meu crescimento, para o meu potencial.
E eu não. Aquele velho Rafa, tipo assim, vamos fazer uma faculdade perto de casa mesmo? Pra que mudar de Bom Brandão? Eu tenho um trabalho que é liberdade geográfica, eu não preciso estar nos grandes centros. Vai chegar o tempo que eu vou falar desse Rafa, que mudou de ideia, por conta que aí eu fui, fechei o clube de empresários assim, na primeira abordagem. Eu fui atrás, pesquisei site, Instagram, alguém me atendeu, não lembro quem me atendeu na época. Só fez um atendimento ali via WhatsApp comigo mesmo. Ó, é isso. Eu falei, isso, bacana. O gatilho que mais me chamou a atenção foi a foto do Caíto Maia na apresentação do clube. Eu falei, putz, Clube de Empresários tem a ver com o Caíto É Maia? mesmo, tinha lá. Tinha e tem até hoje. Caso que tem um Tem conteúdo até do hoje? Caíto Maia que foi feito e tá gravado lá, né? Sim. No clube, inclusive. Entre no clube e vejam esse conteúdo. Hoje tem do Oscar Schmidt, tem de uma galera lá legal. David não. Denner Lippert, da V4 Company, que eu tive o prazer de estar presencialmente lá em Poços. Isso foi há pouco tempo, né? Foi ano passado. Ano passado? Ou esse ano? Acho que foi esse ano. Esse ano, né? O tempo. Gente, o tempo é doideira. Esse ano. Então eu entrei pro clube de empresários e foi uma outra grande virada para mim, porque eu comecei a entender que eu era empresário e não um prestador de serviço somente. Aí eu comecei a vir, me conectar, fazer contato com gente ainda muito do interior, assim, comunicativo. Mas o interior, então, eu tinha dificuldades, eu não tinha essa facilidade que hoje eu tenho e habilidade em networking, em conversar, em começar um papo com alguém que eu nunca vi, mas em ser interessante, ser interessado e não interesseiro. Isso é um dos princípios do networking, né? Não ser simplesmente interessado no sentido, eu quero teu dinheiro. Mas não, eu quero me relacionar contigo, quero entender o que você faz, parceria, pode pintar uma negociação no fim? Pode, mas mais do que isso, eu ganho na sua experiência e nessa troca de ideias. Uhum. Foi aí que eu fui indo, fui me destacando, porque assim, eu tenho um princípio, quando você investe em algo, você tem que fazer a mesma força que fazem do lado de lá. Como assim? Se eu invisto em ti, se eu invisto você para ser meu planejador financeiro, a mesma força que você faz para me ajudar a me planejar é a mesma força que eu quero fazer, ou se não superior, para te ajudar para entregar o melhor resultado para mim. Então, o clube, para mim, é isso, e eu tenho isso como pilar também, como eu faço força naquilo que eu invisto. Então, se eu compro um curso, eu vou assistir, eu vou consumir, eu vou estar presente. Por mais que às vezes algumas coisas, obviamente, que eu não consigo, porque não dá, né? Tanta coisa que eu me proponho. Mas eu vou fazer força para que me retribua com força, e força para me retribuir com força, e é o plantar e colher. Plantar e colher, plantar e colher. Então eu ia em todas, mesmo saindo de Bueno Brandão, vinha para cá. Eu só me ausentei um pouco quando minha filha nasceu, que foi um outro grande feito na minha vida, assim, né? 3 coisas marcaram muito minha vida: o conhecimento sobre Deus, sobre Jesus, o meu casamento e minha filha nascer. Bacana. Então foram coisas que realmente me transformaram em Rafaéis diferentes, assim, pontuais, sabe? Então afastei um pouquinho quando minha filha nasceu, por conta que eu queria estar presente, sou presente até hoje, obviamente, mas nos primeiros dias é bem mais intenso, né? E aí eu voltei. No que eu volto, o clube tem uma desfalcada, no sentido assim, quem ajudava muito nós era o Tito Guimarães, hoje o pastor do Sal da Terra Horto, e ele teve que sair por conta que ele teve que assumir responsabilidades. O Gil, que era um dos sócios, também estava em um momento em que é um dos sócios, né? Em um momento de venda de empresa, nossa, demandando energia em várias coisas. O Enio também. Então aconteceu que o pessoal deu uma diminuída, ainda restaram algumas pessoas, tal. Eu falei assim, pô, cara, decidi mudar de Bueno. Cheguei com a minha esposa, falei, amor, vamos mudar. Loucura. Do nada, você pegou. Eu tenho esses 5 minutos. E ela? Ela sempre teve o desejo de mudar de Bueno Brandão. Ela sempre gostou de Pouso Alegre, inclusive. Aí chegou um momento na vida, eu falei assim, pô, tá precisando de uma mudança. Eu tô intenso no clube, eu tô intenso na UP, eu tô com. Era minha cunhada que me ajudava na época, era nós dois, chegando cliente e tal, e crescendo, e eu tô. A virada de chave que eu me mudei, eu falei assim: o meu trabalho, ele tem liberdade geográfica, mas as oportunidades estão nos grandes centros. Qual é o maior grande centro
ainda é interior de Minas, mas qual é o maior que Bueno Brandão que me oferece melhores oportunidades? Pouso Alegre. Foi aí que eu falei assim, vou me mudar. Cheguei minha mulher, vamos mudar? Ela falou, Na hora. só me fala quando. E abraçou essa ideia, tomamos essa decisão e a gente escolheu a cidade. Tivemos umas pesquisas ali, mas foi Pouso Alegre muito por conta do clube, por causa que aqui eu tinha pessoas, né, que poderiam me ajudar no sentido assim, ó, cheguei em Pouso Alegre, me indiquem algumas pessoas para que eu possa ir atrás, tal, mas eu já tinha minha carteira de cliente, então eu não vim totalmente na cara e na coragem. Uhum. Obviamente a UP veio junto comigo, mas eu não vim com a ideia de montar uma outra agência física tão rápido. A ideia era construir uma autoridade, clube de empresários, tal, devagar, trabalhando de casa, montei um escritóriozinho legal lá na minha casa, no meu apartamento, e vim. Vim, entendi o movimento, entendi a qualidade do networking, a importância do networking e conexões e estar em lugares onde as coisas acontecem. Isso é muito importante, principalmente para quem tem a questão de liberdade geográfica. Com certeza você pode trabalhar de qualquer lugar hoje em dia, dependendo daquilo que você faz, obviamente. Mas você está no meio do movimento da parada é muito diferente. Você é percebido, você é visto, você tem brand, né, reconhecimento de marca, inúmeros fatores que acontecem quando você não está nesse centro. E, principalmente, mentalidade. É. A mentalidade de cidade pequena é cidade pequena. Fulaninho, nunca vai ser o Rafael empresário, o palestrante. Vai ser sempre o Rafa que começou. Ah, ele fez um cartão para mim mesmo. Ele fez um negocinho para mim lá. Ah, ele já gerenciou minhas redes sociais. Ah, ele já fez um post para mim. Sempre vai ser isso. Então você precisa dar esse passo, essa mudança de ambiente. Às vezes uma cidade, às vezes um grupo social, às vezes um grupo de amigos, empresários, seja lá qual for. A mudança de ambiente ela é muito necessária para um resultado diferente. Então foi que eu vim. Me veio a oportunidade de ser sócio do clube. Me tornei sócio do clube. Depois vim a ser o presidente do clube em um treinamento de franqueados que nós tivemos lá em Poços de Caldas, eu e o Gil. E estamos aqui até hoje, né? Essa mudança, eu tô tentando ser o mais rápido possível, por causa que eu gosto de contar a história. Mas da onde que veio a mudança da UP? Veio da mudança do clube que me trouxe. Falei assim, pô, sócio. Minha mãe nunca me falou para ter sócio. Minha mãe ela é segura, é investidora conservadora. Uhum. Então ela é administradora muito boa de finanças, inclusive. Tudo que a minha família tem, muito devido à gestão da minha mãe, com toda certeza. Aí eu vim, me associei ao clube, me tornei sócio do Gil, no clube de empresários, e comecei a entender a maravilha da sociedade. Onde você não precisa segurar tudo certo sozinho, você tem alguém para compartilhar e para unir forças para ir mais rápido e mais longe. Aí eu comecei, uau, isso é interessante. Preciso de um sócio para a UP. Foi aí que eu conheci o Luiz Felipe em uma rodada de negócios do clube, Falei. estrategista digital, conversando. Ele, sim, é um outro podcast, uma outra jornada para a gente falar desse conhecimento de fato. Mas conheci o Luiz Felipe, conversamos, fomos amadurecendo, nos tornamos sócios, hoje a UP, e foi a partir daí que eu fui mudando um pouco dos produtos da UP. Porque a gente começou a entender, eu já tinha essa maturidade um pouquinho, que gerenciar a rede social de alguém dificilmente vai mudar o jogo para alguém, a não ser que for muito longo prazo. Eu tenho clientes que colhem resultados dos seus gerenciamentos de redes sociais comigo, que estão há mais de 3 anos comigo. Mas quem tem 3 anos hoje para investir, entendeu? Então a gente inquieto com isso, tipo assim, putz, o que eu vou fazer? O que eu vou oferecer? Eu não tinha tempo mais para estudar mais nada para adicionar, mas sim para melhorar aquilo que eu já fazia e eu talvez não estava enxergando, e foi aonde que veio vendas. Porque marketing, nesse meio inteirinho, Leandro, depois da, da faculdade, eu fui me fazendo cursos, especializando, fui para marketing, fiz um curso de marketing, não pós-graduação, mas um curso bem robusto. Depois fiz um curso de social media, fui fazendo cursos, né? E nisso, marketing já tinha forte, que tipo assim, não é só gerenciamento de redes sociais. Então, para eu entregar marketing, eu preciso inclusive entender de fato. Ixi, aí eu fui porque no fim das contas, se você está fazendo marketing, a finalidade é vender mais, é trazer. Nem que seja vender a própria imagem, mas é vender algo. Marketing Sempre é isso, é aumentar a demanda. Então é funil de venda, marketing é o quê? Marketing é topo de funil de trazer gente. Uhum. Marketing é isso, é demonstrar algo que eu tenho, é mostrar, ser percebido, para que as pessoas no fim comprem de mim.
né? E eu possa vendê-las a ela uma solução. Uhum. Então, mas aí, nesse interim, eu fui me desenvolvendo como palestrante, sempre pregador. Fui professor de um curso de marketing digital no Instituto Federal, em Bueno Brandão, que era um programa que eles tinham lá. E foi um curso, assim, fenomenal, foi muito legal. Então, eu fui me desenvolvendo nessa área também de pregador, palestrante, professor, mentor, consultor. Fui me desenvolvendo nisso também. Sempre gostei muito. E vamos chegar até onde nós estamos hoje, inclusive. Aí veio um estrategista digital com maturidade de marketing pra caramba, que é o Luiz Felipe. Eu, especialista em redes sociais, unimos e fizemos alguns produtos. Batemos muita cabeça no início. Início que eu tô falando, gente, é 5 meses atrás, sabe? Hoje a gente chegou numa maturidade, onde a gente investiu num curso do Vence, inclusive do Caio Carneiro, e ali a gente aprendeu que a gente já sabia pra caramba de vendas, a gente só não colocava isso em produto. Foi aí que nasceu um produto nosso que chama Gestão de Vendas, e é onde a gente começou a se especializar nisso. Hoje, a gente tem um nomão para a UP, mas para resumir, entender é marketing de vendas, tá? Mas a gente é uma agência de performance. O que significa em performance? Em desenvolver empresários, tanto autônomos como empresas. Por quê? Há de convir comigo que o mesmo investimento que o empresário que está começando, sei lá, ele acabou de formar e está montando um escritório, um consultório odontológico. Não é o mesmo empresário que vai investir milhões em tráfego na sua fábrica têxtil. Então existe um desenvolvimento nessa cadeia, nessa jornada. E aí é onde a UP entra. A UP entra como esse braço de desenvolvimento. Eu preciso começar a organizar meu Instagram. Nós temos um produto que chama Instagram Upado, inclusive. Que é um produto que, assim, a gente inaugurou ele mês passado. O que entrega, a gente faz isso há anos. Eu, a esposa do Luiz Felipe, a gente é social media, então a gente tem essa experiência do que a gente está Agora entregando vocês hoje. empacotaram isso em um Perfeito. produto Numa bem... entrega inicial. Uhum. Entendeu? A gente empacotou, deu super certo, já tem muitos clientes acreditando nisso, a gente inclusive quer oferecer isso para mais gente. Mas é isso. Então a gente tem esse produto já inicial. Qual que é o próximo nível? É a gente falar de posicionamento. E o próximo? A gente falar de vendas, porque sem venda nenhuma empresa sobrevive. Depois a gente falar sobre escala, gestão de tráfego e trazer mais gente, porque o setor comercial já foi treinado. Então a gente montou essa escada de valor, que ficou fera demais. E é assim que a UP está se posicionando hoje. Muito bacana, cara. Muito bacana. E aqui, até falando nisso de rede social, né? Que é um negócio que tá na mão de todo mundo usa o tempo todo mundo acha que sabe como fazer tudo também. O que é a coisa mais, hoje em dia, que você já ouviu, a maior mentira, a maior invenção que todo mundo fala, não, cara, pra você crescer na rede social é só fazer isso, isso e isso aqui. Que você ouve por aí que você fala assim, olha lá, mais um sendo enganado. Que é essa, sabe, que é um, todo mundo acha que funciona e você que tá lá dentro, que vê, faz acontecer mesmo, você vê, cara, isso não funciona, isso não é assim que funciona. Nossa, tem muita coisa, hein? Mas na hora que você me pergunta assim, me vem já logo uma questão do ponto de vista que eu te trouxe hoje dessa linha mais estratégica. Tem várias coisas, né? Mas eu que diria que é o seguinte: é só postar com frequência que cresce e você tem resultado. E é mentira. Você pode crescer. A constância vai te levar a isso. Tudo na vida. Constância gera hábito, hábito gera disciplina, disciplina vai pra cima. Mas, tá. Se você faz isso sem um fim, um objetivo, você tá crescendo para quê? Eu vou crescer primeiro, depois eu crio alguma coisa para oferecer. Pode funcionar. Tudo bem, mas se for isso, se ainda assim você tem um fim, você falou, vou crescer até aqui para desenvolver algo. Ainda assim você tá mirando alguma coisa, Você né? só não tem clareza ainda. Mas vamos colocar aí as pessoas que cresceram, despontaram, viralizaram. Mas hoje a gente pode citar inúmeros memes que despontaram, pessoas que fizeram seus conteúdos e foram virais. Eles despontaram por causa de um conteúdo e depois pela constância. Mas e hoje? São reconhecidos como? Vamos citar um mais recente de todos, talvez o Luva de Pedreiro. Ele pode hoje ter a sua influência, mas quem é o Luva de Pedreiro? Você me diria que assim, eu vou contratar o Luva de Pedreiro para quê? Não sei.
Entendeu? É uma Uhum. incógnita pra mim também. Ele pode ter seu posicionamento claro, porque eu não consumo nada dele. Mas eu vejo ele com alguns personas da bola, né, do futebol. Mas e aí? Ele teve, inclusive, um problema com o assessor, tudo mais. Tô falando que ele é um problema, não, que ele é errado, tá? Eu só tô falando assim, ó, o crescimento só por conta da constância de viralização te leva a algum lugar. Mas o que que você vai fazer com esse lugar? Ah, lá eu crio alguma coisa. Ok, você já tá com essa mentalidade. Mas não, eu nem sei. E se eu chegar, eu vejo. Então, qual que é a ideia? A constância pode te levar para algum lugar, mas se a constância estiver amarrada junto com uma estratégia para onde você quer chegar, aí sim faz todo sentido. E talvez você nem vai precisar do crescimento todo que você está imaginando ter. Porque hoje, inclusive, os nano influenciadores às vezes têm mais valor do que os mega O influenciadores. que é um nano influenciador? O que é um Influenci... nano influenciador relevante? O que Legal. tem? Nano influenciador, aquele que tem de 1.000 a 10.000 seguidores no Instagram. Tá. Falando de números. Mas obviamente que aqueles que têm menos de 1.000 já podem ter um trabalho. No sentido de influenciador, no sentido de quê? De você ser uma influência naquele determinado nicho ou para determinadas marcas. Uhum. Então, vamos colocar aí um nano influenciador. Qualquer pessoa que tem alguma coisa regional, né? Eu não vou citar regional influenciadores porque às vezes eles podem se sentir, sei lá, depreciados, mas não é nesse sentido. Mas vamos colocar eu, tá? Uhum. Eu sou um criador de conteúdo, eu tenho 1.100 e alguma coisa de seguidores. E coloca equiparado ali, sei lá, vamos colocar uma que tá na moda, Virgínia. Virgínia tem mais de seus milhões. Ela é uma mega. Às vezes e quase sempre, em principalmente cidades pequenas, o nano influenciador fazendo um comercial, um vídeo, um anúncio para uma sorveteria é melhor do que chamar a Virgínia para fazer o seu comercial. Porque se a sua entrega é física e é limitada geograficamente, quem vai se sentir mais representado é quem já conhece na região, Uhum. do que uma mega. A mega talvez vai impactar Brasil, mas tu não entrega Brasil, tu não entrega mundo. É. Então tá vendo que não é simplesmente número e não é simplesmente audiência. É você entender o que você oferece, para quem é o que você oferece e dentro de quem oferece, quem mais vai impactar falando da sua marca. Bobeira. E aí que tá. Eu gosto muito disso do marketing, que o marketing não tem uma regra cravada em pedra. É o que? É teste, irmão. É teste, você tem que testar, porque a outdoor morreu. Na maioria dos casos, realmente, vale muito mais a pena você anunciar, fazer uma gestão de tráfego e investir ali. Mas em outros casos, não. Em alguns outros casos, você vai chamar a atenção numa avenida principal da sua cidade, você vai ter um anúncio lá, um outdoor tão chamativo, que vai chover de lead, vai chover de gente curiosa para saber. Você tem que chamar atenção. É igual o Burger King fez agora com o Popó e o Vanderlei, né? Uai, cara, o Burger King ele dá aula de marketing, né? Assim, o que ele fez com os carecas, fez com os solteiros. E eu não comi esse Burger King, Você cara. viu, você perdeu a Perdi a oportunidade. oportunidade. Mas assim, eles vão muito nisso até que eles fizeram o quê? Assim, é magnífico. O Burger King se destacou tanto na comunicação para o seu público-alvo, lembra do que eu falei? É o que você tem para quem você oferece. Ele se destacou tanto no produto para jovens que fez o McDonald's reformular com praticamente todo o seu brand a partir do Brasil, inclusive nem ser McDonald's, mas vai ser chamado de Mac, para que eles pudessem entender, pô, a gente está alcançando o povo mais adulto e a criança. Mas quando essa criança, porque com o McLanche Feliz, da Nonin, quando essa criança se torna um adolescente, eles vão para o meu concorrente. Porque os caras eram bom de marketing e determinaram um público. Então aquela história, empresário que nos ouve, não faça isso. Quando alguém perguntar, qual é o teu público-alvo? Meu público-alvo é todo Todo mundo. mundo. Não existe isso, gente. Você pode ter a solução que seja para todo mundo e show de bola. Só que o seu público, o público que você deseja alcançar, precisa ter muito bem. Porque a partir dele vai vir outros, como se fosse um vestidão cheio Mas de você tem que mirar em rotação. alguém, né? Mas tu tem que ter uma mira, você tem que ter um objetivo. Porque senão quem fala com qualquer pessoa tem qualquer resultado. Chega em qualquer lugar.
E para quem quer um objetivo muito claro, precisa ter um público muito claro para sua comunicação ser setada, ser muito bem feita nas palavras, nas cores, tudo reger a tua marca naquele público que você quer alcançar. Boa, boa. E agora daqui é. Depois de Pouso Alegre é Belo Horizonte, Lisboa, Londres, É, Nova York. Lisboa é muito bom, hein? Inclusive, contei pro Leandro que a gente recentemente fechou o nosso primeiro gestão de vendas, o produto nosso de vendas para Portugal, através de um networking que é muito interessante. E aí eu abro um pouquinho para falar dessa fase que eu estou vivendo de mentoria, liderança, de ensinar mesmo, porque ele veio através a Rita, que é a nossa cliente, inclusive dá um corte para eu enviar para ela. A Rita é a nossa cliente lá de Portugal. Eu conheci ela através de uma prospecção ativa. Eu mandei mensagem pro clube de networking do Clube do Livro do Joel J, Uhum. que eu entrei. Joel J hoje e por muito tempo foi, mas hoje é muito claro e declarado, meu principal mentor de referência, sabe? Influência, tudo. Meu principal mentor hoje vivo na Terra é o Joel. Se você deixar o cabelo crescer, fica até parecido com Já, ele. ó, você não mexe comigo? Tô pertinho. Mas assim, então, o ecossistema que ele constrói junto ali com o Caio, com o Flávio, a Trinca, é um ecossistema assim que eu admiro muito. Então veio através disso. E tudo isso, esse desenvolvimento pô, agora você tá em Pouso Alegre, Belo Horizonte, Lisboa, tudo mais. Hoje eu não tenho mais a trava de tipo assim, não vou mudar não. Se pintar a oportunidade eu vou mudar. Se pintar a oportunidade eu vou para cima. Mas hoje eu tenho percebido, inclusive com o volume de vendas que nós temos feito e com o volume de abordagens, tá? Não de vendas, porque as de vendas parece que eu tô vendendo milhões. Ainda não. Ainda não. Mas com o volume de pessoas que eu tô abordando e a venda da Rita me destravou num sentido tão legal, porque assim, eu comecei uma reunião com a Rita, primeiro, para vender um produto. Ela comprou esse produto, mas não tinha feito o pagamento ainda. Mas depois ela falou assim: Rafael, mudei meus planos. Eu vou querer aquele outro produto que eu nem sequer tinha oferecido. Mas o que fez eu vender para a Rita, nossa querida Rita Évora, foi a minha abordagem de venda. Então, assim, eu tenho muita coisa para poder ensinar para muita gente. E tenho essa facilidade de me comunicar, de ser expressivo e ser entendido. Então é onde eu também estou agora olhando com carinho. Inclusive, se você quiser uma palestra, alguma coisa na sua empresa, me chama para ser motivacional, venda, marketing, desenvolvimento pessoal, seja o que for. Tô brincando, mas esse Minha porque linha. quem quer falar qualquer coisa fala, né? É, Fala para ninguém ninguém. no final. Mas essa é a minha linha, desenvolvimento empresarial, desenvolvimento pessoal, tudo mais, unido logicamente com a questão de performance e disciplina, porque é onde eu consumo muito, gosto muito disso, dessa performance. Mas é onde que eu comecei a ver, cara, tem algo que eu preciso, tem pessoas que eu posso ensinar, principalmente na fase que eu já passei, que é a fase mais inicial. Pô, mais de 80% dos CNPJs fecham no Brasil em 5 anos. Pô, eu não fechei, Uhum. eu só cresci. Então, pô, tem alguma coisa para ensinar, tem alguma coisa para contribuir com as pessoas. E é onde eu tô indo hoje no sentido de montar uma mentoria, uma consultoria, no sentido de servir pessoas. Hoje eu que até tive uma clareza vindo do Clube do Livro do Joel, no livro O Óbvio que Ignoramos. Já falei desse livro pra você, né? Já. O livro do Jacob Petri, muito excepcional. Eu tô lendo agora Não é Milagre, do Joel também, que é fenomenal. Mas nesse livro teve uma parte que falou sobre paixão. Fala sobre a tríplice convergência: paixão, talento e renda. Que você unir esses três, você tem o seu propósito. E eu parei nessa página e fiquei uns 20, 30 minutos. Eu estava a caminho de Monte Sião, fiquei pensando, sabe? Cara, nossa, alugou um condomínio na minha cabeça. Falei, qual que é a minha paixão? Qual que é o meu talento? E é ali que eu entendi um, o- a minha linha de vida, que o meu talento é servir pessoas. Então, assim, e a minha paixão é servir as pessoas e mostrar como a vida ela pode ser vivida de forma abundante. Então, e a minha facilidade na comunicação, que é o barra talento, barra propósito, me possibilita a conduzir pessoas cada vez mais nesse caminho.
Então é aí que eu tô mirando. E aí, nisso que eu mirei, nisso, assim, eu tenho uma. Outra parada, assim, que eu tô me desenvolvendo pra caramba é liderança. Assim, eu tenho um time fenomenal na UP, fenomenal. Hoje a gente tá ali em 5 pessoas contando comigo, né? E todo mundo tá abraçado com o projeto. Eu não ofereço os melhores salários ainda do mercado. Ainda também. Mas eles estão lá, acreditaram no projeto, acreditam na cultura, acreditam na minha liderança junto com o Luiz Felipe e estão lá com a gente. Então, assim, estão se desenvolvendo de forma muito fera. Tem gente lá com 2 meses com a gente ainda e tal. Tem o João que passou do seu 3º mês. Muito rápido, muito intenso, mas muito verdadeiro, muito profundo. E aí que a gente tem uma dinâmica toda segunda-feira. Né, uma cultura empresarial. Toda segunda-feira a gente tem a nossa weekly, a nossa reunião semanal. E nessa reunião semanal a gente alinha e a gente entende que o meu sonho precisa ser o sonho da empresa e o sonho deles precisa ser o meu sonho. No sentido de eu me comprometo com o seu sonho e vocês me comprometem com o meu. E a gente tem essa dinâmica. Como que tá o teu sonho? O que você está fazendo a favor? Nós aqui estamos ajudando pro teu sonho? E vamos indo. E vamos indo nesse desenvolvimento. Até que eu tinha um sonho e mudei. Porque aí eu entendi paixão, tudo mais e tal. Eu tinha um sonho mais abstrato. Não era um outro sonho. Era uma coisa que vai viabilizar o meu sonho. Mas não era o meu sonho de fato, entendeu? Então eu tava no caminho, só tava descobrindo de fato, que é isso que eu acabei de partilhar com você. Servir pessoas através de comunicação, motivação, performance e mostrar como que esse caminho consegue chegar em objetivos muito claros. Muito mais voltado para o empresarial, mas desenvolvimento pessoal com toda certeza. Aí eu falei, galera, eu descobri que o meu sonho é esse, que eu acabei de falar, mas assim, tangibilizando ele, deixando ele simples, eu escrevi. Loucura isso, né? Eu gosto de escrever, não tenho esse hábito todo dia, mas eu tenho fases da minha vida que eu escrevi. Aí, segunda-feira, eu coloquei algumas coisas em ordem e voltei para esse caderno. Foi ler o que você tinha escrito. Foi ler que eu tinha escrito a última vez, que foi em novembro ou outubro. Outubro de 2023. Acho que é o 19 de outubro de 2023. 2 anos. 2 anos. Aí tem uma frase em cima. O mais visto vence do melhor. Inclusive é o tema da palestra do Clube de Mentores desta sexta-feira. Que você falou, é isso mesmo. E embaixo, o meu sonho tangível. Eu vou ser, eu quero ser o Joel J da minha geração. Eu escrevi isso há 2 anos atrás. E eu resgatei e falei assim, pô, isso só intensificou, só veio. E foi muito do inconsciente. E aí, chego onde eu chego hoje, é uma das palestras mais caras do Brasil. Um dos mentores mais renomados que entregam resultado de fato para seus clientes. Não uma questão de dinheiro, mas uma questão de valor agregado. É esse cara que eu tô mirando. É para isso que eu tô olhando. É para isso que eu tô me desenvolvendo como empresário. Como vendedor, de fato, que eu aprendi pra caramba de vendas com os 3, né? Estou concluindo a formação da Trinca esse ano também. Então, investi pesado em informações. E a UP está indo para esse lugar, o Clube de Empresários, junto com o Gil, também está indo para esse lugar, mas o Rafael William, está indo para esse lugar de propósito. Muito bacana. Pô, pena que já tá acabando o tempo. A gente vai ter que fazer uma outra aqui com muito mais história, né? A gente vai ter que negociar com o Martinelli. Martinelli, 1h30. Começar 1h30. Mas vamos lá, pra gente chegar no final, aquela velha pergunta também, que pra todo mundo agora você tem que responder. Ah, mas agora tá mais fácil. Por quê? Porque eu já conheço a pergunta e porque eu estou virando um consumidor assíduo. Eu acho que a minha profissão daqui a um dia vai ser comprador. Isso é bom, hein? E eu consumidor. O meu time, eles até falam assim, Rafa, por favor, até janeiro, não compra mais nada. E aí a gente veio a ganhar uma coisa, aí a gente ganhou um evento pra ir, por causa que eles falaram que eu sou um papo evento. E eu vou pra evento mesmo, gente. E outra, estratégia de posicionamento network. Vá em eventos, mas vá intencional. Não vá só simplesmente, vou aprender mais uma aulinha. Não, vai pra conversar com o do lado, fazer. Às vezes não dá, tudo bem. Mas fique até depois. Outra sacada de networking, clube de empresários e inside, o network não acontece na hora do evento. Network ou é antes, ou principalmente depois, no comes e bebes, no happy hour. Eu não sou um cara que bebe, não sou um cara que fuma, não sou um cara, sou zero álcool, zero drogas lícitas e ilícitas, mas eu vou para esses ambientes, eu fico.
Não é sobre o que está sendo consumido no ambiente. Claro. É sobre quem está e a conexão que você faz, né? Então, assim, eu virei um consumidor assíduo. Então, hoje eu compro muito fácil. Se tu começar a me falar um negócio aqui e eu entender de fato, na hora eu ver benefício, eu nem pergunto valor. Loucura, Rafa, mas você tá cheio da grana. Assim, não é. É porque eu entendi que não é sobre preço. Não é sobre preço. Se eu não tiver condições de pagar, obviamente que eu vou falar, pô, Leandro, amei sua solução, mas hoje, cara, impossível conseguir Hoje te não é pra pagar. mim, é. E qual que é a maioria das coisas que um vendedor bom faz? Ele constrói o caminho para você. E esse é outro insight. Um vendedor bom constrói o caminho para o cliente vir a ter a solução dele. Não é sobre dinheiro. Loucura. Às vezes isso pode ser, pô, essa ideia é jargão. Não é. Vendas não é empurrar. Vendas é você construir a ponte de uma solução para alguém que precisa da sua solução. Ponto, é isso. Pode ser que no passado já tenha sido, hoje em dia não é mais. Né, exatamente. Hoje não é mais. Quem acredita que ainda é, cara, tá fadada ao fim. Já, É. já. Mas quem tá performando, vende. É crise financeira, é Covid, é qualquer coisa. E a pessoa continua crescendo, performando, é porque entendeu de fato que o comercial é essencial e que venda não é empurrômetro. Venda é você construir o caminho entre a sua solução e o seu cliente que precisa da sua solução. Muito bom. Mas vamos lá. Eu e o Pedrão junto agora, hein? É. Pedrão, rapaz, fica o convite, Pedrão. Vambora. Não pro embate, obviamente, mas pro pra juntar atribuir, forças. né? Atribuir aí pra mais pessoas. Vamos lá. Quer me fazer a pergunta antes de atropelar você? Então vamos lá, o que você tem consumido aqui na região que você pode indicar pro pessoal? Seja serviço, seja alguma coisa que você comprou. E se for comida, duas, pelo menos duas. Ó, eu tenho consumido muito do pessoal do clube. Então, inclusive, essa é outra coisa. O clube tem essa cultura, né? De consumação entre si, de ajudar entre si essa sinergia. E na verdade é uma cultura que surge até naturalmente. Se você Naturalmente. tá lidando com a pessoa ali, trocando ideia, conversando, naturalmente você vai acabar É consumindo. quase que uma coisa que, assim, acontece, É. né? Não é nem tanto intencional. Mas, assim, eu tenho muitas coisas do clube, então vamos lá. Eu vou falar do clube, mas depois eu vou falar um fora clube, que foi a experiência legal que eu tive. Mas vamos lá. Pô, Bruna, que já veio aqui. Tive um mapeamento incrível com ela, que me fez tomar uma decisão. Depois eu cheguei em casa e falei assim, amor, eu vou tomar essa decisão, o que você acha? Ela falou assim, agora? Minha mulher é dessas. Ela é meio debochada, no sentido assim, pô, eu já tinha falado, pô, você tá vendo isso agora, eu já vejo isso em você pra caramba. Outro dia ela chegou, amor, você sabe o palestrante, você é o melhor palestrante que eu já ouvi. Por que você não investe nisso? Falei, por que eu não invisto nisso? Isso aí também. Ai, casamento é maravilhoso, gente. Case, mas case com a pessoa certa. Vamos lá. Bruna, Fábio, tive uma consultoria de milhas com ele incrível, que eu comecei a consumir cartão de crédito, milhas com muito mais inteligência. Matheus, pô, tem me dado uns insights interessantíssimos de produtos de investimento, tanto seguro, soluções. A Vixe, do Victor Hugo. Cara, eu fui pra Poços, numa palestra que eu tive lá, inclusive, de igreja. Ele me ofereceu uma facilidade, um atendimento tão legal, uma experiência de fato de viagem num hotel que minha esposa amou, minha filha se divertiu na piscina. Experiência maravilhosa na Vixe. Nossa, tem outras pessoas aí, vários, né? Mas vamos lá. Esses talvez foram os mais recentes, que tá mais fresco na cabeça. Mas eu vou falar agora um que seja uma experiência bem bacana, que ainda não está no clube. A gente fez a rodada de negócios no mês passado no Tomilhos, assim, nossa, que maravilhoso, né? Você não pôde ir, né? Você teve compromisso, mas, nossa, espaço fantástico, atendimento, comida, nossa, muito bom, parabéns, Tomilhos, inclusive. Acredito que essa próxima vai ser lá também. Mas eu quero falar uma outra, vamos lá. Eu não quero ser alimentício, já falei vários prestadores de serviços, mas eu quero falar. Nossa, é difícil, né? A gente come, né, cara? A gente Tudo come, que a tudo que gente vem na pensa cabeça é comida, né? Que isso? Que isso, é maluquice. Pronto, lembrei. A negociação não foi findada aqui. Nossa, eu vou fazer um merchanzão agora, tão de graça, que é o seguinte. Estou de carro novo. Ó, Comprei meu carro com a Vandré.
Vandré Veículos. Eles têm uma loja ali na Tuane Toledo, Uhum. mas eles também têm uma loja em vários lugares. E o carro que eu comprei veio de Extrema. Então a negociação foi mais. O pessoal daqui de Pouso Alegre foi muito solícito. O ambiente deles é maravilhoso. E eles agora, no mês de novembro, vão fazer um feirão lá no Baronesa. Ó, que Que eu legal. vi eles anunciando. Então, eu não sei quando que a gente vai conseguir postar esse episódio. Talvez seja um pouquinho fora do tempo. Mas talvez o corte, né, ajude. Foi uma experiência muito fantástica. Então, assim, comprar o seu carro na Vandré é muito legal. Benefício, Boa. atendimento, tudo mais. Show de bola. Muito bom. Fui bem? Foi bem, pô. Foi bem. Agora eu tô pensando pra gente fazer o contrário, né? Uhum. Você Agora, subiu o nível demais, aí agora tá dificultando. Né? mas, cara, é incrível. A vida, ela é assim. O quanto que você é impactado pela mensagem que todas as pessoas têm a passar. E o tanto que cada pessoa tem o seu jeito de comunicar. Essa semana eu estava numa reunião de treinamento de vendas com uma cliente de assessoria de marketing da UP. E ela, em algum momento, ela falou assim: nossa, mas se um vendedor faz isso comigo, eu torço o pescoço dele. Falei assim: calma. Isso tudo que eu tô te passando é porque eu sou mais agitado, eu sou mais comunicativo e expressivo. Mas não precisa ser da forma que eu estou te passando. Mas o fundamento que eu tô te passando. Falei, nossa, acho que eu tô muito acelerado, né? Aí no final ela falou a palavra que eu inclusive falo nos meus stories. É uma queridíssima, conheço ela há muito tempo, é quase família. E ela falou assim: Rafa, agora eu quero saber quando que foi que você se tornou esse monstro? Aí eu falei, peraí, calma. Monstros. No bom sentido. Monstros S.A. ou Halloween? É. Ela, não, Monstros S.A. Falei, Monstros S.A. é fofinho, né? Tal. Então ela quis me elogiar. Falei, isso tudo veio a partir de toda essa caminhada, mas obviamente pela intensidade de estudo agora e vários entendimentos que eu fui tendo. E é isso, é você colaborar com as pessoas de forma genuína e você vai ter essa colaboração e a gente vai construindo esse ambiente. Show de bola. Vamos chegando no final aqui. Na resenha vai estar embaixo, né, todos os contatos da UP e tudo mais. Perfeito, não é difícil. O Instagram é RafaelWilliam1 e @agência UP, você encontra Pronto, tudo tá lá. aí. E deixa embaixo o comentário aí também quem que você quer que traga aqui pro podcast, algum empresário da região que você acha que vai ser bacana a gente conversar com ele. Rapaz, a próxima semana tem um negocinho diferente, tá? Boa. Tem um negocinho diferente. No próximo episódio, quando você estiver vendo isso daí, a gente vai ter uma rodada de perguntas e respostas. Aí, ó, não perca. Com um empresário muito forte da cidade. Show de bola, já tá o convite pra todo mundo não perder na próxima semana, hein? Exatamente. Valeu, Rafa. Obrigado, Leandro. Obrigado, pessoal, por ouvir essa história. E segue seguindo a gente. Clube de Empresários crescendo a todo vapor. 2026 vai ser incrível. Esteja junto conosco, fazendo parte desse ecossistema. Isso aí. Valeu.